Metade da população mundial foi treinada na doutrina judaico-cristã, que tem um preceito de não matarás. Creio que todo mundo no mundo ocidental conhece. Se esse preceito existe há 3.000 anos, como justificar tanta guerra, tanta matança, crueldade neste período? É porque se criaram algumas exceções em que é admissível matar. Primeira exceção, em legítima defesa. Segunda, quando há uma necessidade extrema para evitar um mal maior. E é isso que justifica, por exemplo, a violência policial. Terceiro, na guerra, quando se faz um uso legítimo da força de defesa, e, portanto, como defesa. E, por fim, em alguns países, se admite a pena de morte. Foram estas exceções que permitiram, então, o mundo se tornar tão violento como a gente observa hoje. E essa ação de matar sem culpa exige, na verdade, então, uma justificativa moral, porque não basta dizer estou fazendo uso legítimo da força, ou estou me defendendo, ou então é legítima defesa, sei lá o quê, né? E por essa razão, também ao longo da história da humanidade, se criou uma justificativa que hoje é usada em todos os casos, a desumanização. Porque do mesmo modo como eu mato bois, frangos, porcos e insetos, eu posso matar alguém que eu não julgue ser humano, alguém que seja equivalente a um animal. Então, o que é desumanização? É negar ao outro a qualidade de ser humano, que é sentir dor, ter racionalidade, ter dignidade ou pertencimento moral, por pertencermos todos a esta mesma comunidade judaico-cristã. Então, esta desumanização acaba, então, eliminando a empatia da soldadesca e acaba normalizando a violência, que passa a ser exercida sem nenhum prurido moral. Quando o inimigo é considerado animal, justifica matar, e quando ele representa uma ameaça absoluta, justifica matar por uma questão de sobrevivência. Isto é um deslocamento da responsabilidade. Ou então, quando o inimigo não tem legitimação pública, por exemplo, quando é considerado terrorista, ele transforma então a violência extrema numa missão de fé. A desumanização, portanto, ela promove quatro coisas. Primeiro, simplifica os dilemas morais. Segundo, reforça a coesão do grupo. Terceiro, incentiva a violência extrema. E quarto, justifica a destruição não apenas de soldados, mas de civis, sobretudo mulheres e crianças. O exemplo mais eficaz de desumanização que ocorreu nas últimas décadas e foi desmontado agora, nesses últimos 2 anos, é o que ocorre no oeste da Ásia com relação a palestinos, árabes, muçulmanos, motivado pelo Zion, por uma ideologia que faz disso uma justificativa para então poder viver em guerra permanente contra eles. Como descendente de árabe, eu, desde a minha juventude, ficava exasperado quando eu notava que a mídia corporativa mundial nos desumaniza. E eu tentava usar argumentos racionais contra isso e nunca consegui convencer ninguém. Na verdade, a questão, então, é simbólica e subjetiva. E, portanto, ela se torna um traço cultural. E isso é um grande perigo para os judeus, sobretudo. Portanto, ela só pode ser enfrentada de forma simbólica. Não adianta usar a racionalidade contra esse preconceito. Eu estou pacificado ao perceber que ocorreu uma, uma, um rompimento da desumanização e, portanto, agora estes que eram tão desumanizados estão sendo humanizados. Nas minhas redes sociais, os algoritmos me entregam sem parar vídeos, por exemplo, de influencers
árabes que vivem no Brasil e que falam então sobre a língua árabe, sobre a contribuição árabe para o mundo ocidental, falam sobre a culinária árabe, a vestimenta árabe, a dança árabe chamada dabki, e assim por diante. Eu tenho ficado muito feliz porque eu também recebo vídeos de estudiosos como eu, que buscam usar as redes sociais para disseminar conhecimento e não fake news, e então vem trazer dados históricos, dados racionais, coerentes, factuais sobre toda essa questão, se somando a todo o simbolismo da gente ver esse povo recuperando a dignidade que tinha há 2000 anos, por exemplo, porque foi lá na Palestina que viviam os filistinos, os filisteus ou cananeus, como dizia o Novo Testamento, e lá vivia Jesus Cristo. Todos os lugares santos são terras palestinas. E Jesus Cristo falava aramaico, que era o precursor da língua árabe. Então, fico feliz com essa humanização. Com a humanização, nós então recuperamos um poder brando, ou soft power. E eu estou descobrindo que o soft power é mais poderoso que o hard power, o poder coercitivo, o poder do uso da força e da guerra. E isto é muito importante para nós. Também estou percebendo que ao humanizarmos os árabes, muçulmanos e palestrinos, também muitos judeus estão se colocando contra essa ideologia de Zio. E eu admiro muito esses judeus, porque estão indo contra a corrente e estão recuperando a sua dignidade moral, que pode ser perdida daqui para frente se houver um antissemitismo crescente, motivado exatamente por essa entidade que cria tantas atrocidades. Muitas pessoas me consideram ingênuo por defender o pacifismo, mas agora eu me convenço de que, na verdade, o poder brando é muito mais poderoso e, portanto, justifica a gente ser pacifista. E ela